Será que essa conexão vai segurar, hein? São 3 aparelhos, né? Já modificou aqui. E aqui não. Agora. Baixei. Essa vez vai entrar. Tem que baixar esse aqui. Aí. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, Pedro. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, chegar. Boa noite, Pedrão. Como é que tá por aí? Tudo tranquilo? Pastor Edilson, como é que o senhor tá? O senhor deve tá preparando aí a célula, né? Vontade de estar aí com o senhor agora, mas não sem vontade de estar aqui. Nívia, seja bem-vinda. A gente está dando uns minutinhos para esperar o pessoal entrar, a galera chegar, para a gente conseguir começar bem o conteúdo, né? Começar realmente com tudo em cima. Vamos para a célula. Ô, pastor, hoje eu não vou para a célula, não vai ter jeito. Eu tô muito longe de Formiga. Tô mais perto do meu amigo Pedro ali, no Recife. Aí a gente pode começar a live falando sobre isso, né? Com quem que você quer estar nos dias de passeio? Hoje a gente está aqui diretamente do Recife, né? Praia de Boa Viagem. E mesmo assim a gente optou por tirar um tempo para fazer a live para vocês, porque a gente sabe da importância de estar aqui com vocês e também como uma forma de carinho, né? De retorno, para demonstrar aí que vocês estão com a gente, estão nos acompanhando, é uma forma de agradecimento, não furar com vocês. Tem sido surpreendente pra gente alguns comentários, né? Algumas pessoas falando. A gente dá aquele frio na barriga, aquela preocupação, fica preocupado realmente se o que a gente vai falar faz sentido, se está ajudando alguém. E a gente percebeu que tem famílias que estão inclusive chamando a gente no direct, alguns mandando WhatsApp, mas estão se comunicando com a gente, falando, olha, queria tirar uma dúvida sobre isso, queria entender um pouco melhor sobre aquilo, aquilo que você falou fez sentido para mim, mudou. Então, assim, tanto eu quanto a Rafa, a gente tem recebido nas nossas linhas de comunicação e muitas pessoas agradecendo e pedindo apoio também. E vocês que estão aqui, convida os amigos, chama o pessoal para vir assistir a live com a gente, envia para aquele casal que você acha que está precisando ouvir algo para edificar o casamento, ou mesmo para aquele casal que você acha assim, nossa, esse casal é muito bacana, a gente acha que eles ajudariam o Bruno e a Rafa. Pode enviar também, manda um aviãozinho aí para seus amigos, convida o pessoal para participar da live junto com a gente. Nossa intenção aqui é realmente transformar a sua família, o seu lar, e a gente quer trabalhar assim, em diversas áreas, né? Prosperidade na área espiritual, financeira, material. E como eu disse em outra live, gente, prosperar não tô prometendo aqui riquezas, eu tô prometendo melhoria a cada dia. É melhor você dar um passo a cada dia e chegar longe do que você nunca sair do lugar. Ou você achar que ficando parado no mesmo lugar você vai alcançar muita coisa. Então, realmente, a ideia é alcançar o máximo de gente possível e transformar esses lares, né? A gente está precisando muito disso. Muitas famílias por aí, infelizmente, destruídas. Famílias onde se tornou descartável, né? O cônjuge, o relacionamento, famílias onde as pessoas não se preocupam mais com o outro. E aí você vai vendo uma série de ataques contra a família, contra a base, né, da nossa sociedade, que é o nosso lar. E esse problema familiar, né, ele é causado às vezes por coisas tão simples. Na verdade, por momentos simples de coisas complexas, né? De algumas coisas que vem acontecendo há muito tempo, que vem preocupando, vem desfazendo muitos relacionamentos.
Então, quando a gente olha para essas coisas que aparentemente são tão simples, mas estão conseguindo desfazer relacionamento, elas são preocupantes. E uma delas é o assunto de hoje na live. A gente já deu uma pincelada sobre esse assunto. Olha o Adriano ali. O Adriano é um parceirão nosso, muito amigo, um cara que assim, é inexplicável o tanto que esse cara me traz alegria no coração quando eu vejo ele. Mas, falando de relacionamento, gente, a gente já comentou um pouco sobre isso, já deu algumas pinceladas sobre o assunto. O papel de cada um no relacionamento. Como definir, como entender. E aí? O que vocês acham que é o papel de cada um no casamento? Alguém quer comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, também a gente recebeu um feedback, né? De que tem muita gente que fica com vergonha de colocar os comentários aqui embaixo. Saibam que quando vocês comentam, vocês nos ajudam também a direcionar a live. Às vezes vocês querem saber mais de um determinado tema e a gente vai seguindo o fluxo. E às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu amigo que está online ali em outra telinha. Então não tenha vergonha de perguntar. Se você tiver vergonha de perguntar aqui direto na live, às vezes para não expor seu casamento ou alguma situação, manda no direct. Se não mandar no meu, manda no Instagram do Bruno, o Bruno Gomes. S no final, né? O Bruno Gomes S. Isso, o Bruno Gomes S. E se você achar que é pertinente, manda lá no direct dele, caso você tenha vergonha, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, assim, o nosso tema de hoje é os papéis de cada um. Eu acho que é um tema muito importante para ser bem definido, porque isso pode, assim, resolver bastante coisa aí para vocês. E o primeiro passo, pessoal, para a definição de papéis é vocês entenderem que tem que se conversar e se alinhar. O que um prefere, o que o outro prefere, qual é a facilidade de um, qual é a facilidade do outro. Né? Papéis, ele vai muito além do que é responsabilidade de cada um. Ele vai também em um olhar para o outro e falar assim, olha, juntos a gente vai conseguir, sozinho não tem como não. Isso aí, pessoal. E assim, uma das coisas que eu acho mais importante na parte de definição de papéis é você entender que é uma forma de amar, é uma forma de cuidado. Quando você assume o seu papel, assume a sua responsabilidade, você vai tirar o peso das costas do outro. Porque não pensa que uma determinada atividade, se você não fizer, não pensa que ela vai ficar sem ser feita, ela vai sobrar para o outro. Então, assim, uma responsabilidade que não é atendida, uma tarefa que não é concretizada, ela não vai deixar de ser feita. Ela vai ser feita por uma parte que talvez esteja sobrecarregada. Então, nosso primeiro conselho para vocês aqui hoje é que vocês definam os papéis, as atividades, quais são as áreas de responsabilidade de cada um. E para falar disso, a gente precisa falar um pouquinho de o que cada um deve fazer, né, amor? Exatamente. O que cada um representa dentro do lar, dentro do casamento, né? E aí? Bom, a gente sempre volta para o manual da vida, né? O manual da vida, ele nos ensina que o homem, ele é o cabeça do lar. E aí a gente vai para aquela parte polêmica, né? Mulheres, sujeitai aos vossos maridos. O que isso quer dizer? Isso é só uma introdução, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher tem que fazer tudo que o marido manda? Não é esse o princípio. Não é essa a lógica. Até porque o marido normalmente não manda, né? Como a maior parte que já é casada, a gente sabe que a verdade a mulher manda. Mas a mulher se sujeitar ao seu marido é ela entender as necessidades dele e apoiar ele no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E o homem, aí as mulheres falam assim, mas qual é o papel do homem? O papel do homem é um pouquinho mais pesado, porque a Bíblia nos fala que o homem, ele tem que amar e cuidar da sua esposa, assim como Jesus Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela. Então olha só como isso é pesado pra gente. Você homem aí, você está amando, honrando e cuidando da sua esposa, a ponto de que se houver necessidade você entrega a sua vida por ela?
Isso traz um pouquinho do que a gente falou na última live, que não se trata de pagar a conta, e sim de assumir responsabilidades. Existe uma geração, muito infelizmente, uma geração de homens que não querem ter responsabilidade sobre o relacionamento. Então, quando a gente fala de sacerdócio, é isso. O homem, ele precisa cuidar e amar a esposa a ponto de se entregar por ela. Imagina, assim, vamos contextualizar, né, amor? Imagina, por exemplo, que Deus o livre, você está andando com sua família numa calçada e alguém vem te abordar para assaltar. O homem, ele precisa estar à frente da esposa para defender a sua esposa primeiro. Porque não é uma questão de extremos, né? De que a mulher é mais fraca, não é isso. É uma questão de que fisicamente o homem é mais forte. Então, o que acontece? O homem precisa ser o protetor, o cuidador da esposa e da família. E da mesma forma, a mulher, ela precisa ser essa fortaleza para os seus filhos. Então, assim, é como se fosse uma escala de cuidado. O Bruno a prioridade do Bruno é cuidar de mim e das crianças. A minha prioridade é proteger meus filhos. Então, assim, é uma escala de cuidado, de proteção, uma rede de apoio, né? Exatamente. Eu acho que é a forma mais fácil de se falar. E quando você olha, a Rafa comentou aqui, né? A mulher é mais frágil. Gente, isso é muito relativo. Porque realmente hoje, se você olhar a Rafa e eu tenho mais força muscular do que ela. Mas no dia, nos 2 dias, né? Quando o Arthur e quando o Matheus foram nascer, ela estava prestes a fazer uma cesárea na sala de espera da cirurgia, e aí eu extremamente nervoso e ela me tranquilizando, falando, não, calma, vai dar tudo certo, e rindo comigo e brincando. Eu falei, olha, você tá rindo e tem um cara que vai te abrir no meio. E ela falou, não, vai dar tudo certo. Então, assim, você precisa ter essa consciência de que a mulher é mais frágil. Em muitas vezes, sim. Mas só que ela tem uma força, uma garra que o homem não consegue nem explicar. O homem não consegue nem entender essa garra toda que a mulher tem. Então, essa preocupação do homem em cuidar da mulher, em proteger a mulher, não é porque ela não dá conta. É porque ela precisa. É porque um apoia o outro. Quando o homem está protegendo ela está dando suporte para ele. E é assim que os dois caminham juntos. Antes de falar um pouquinho do assunto que eu vou trazer nessa visão que o Bruno falou, eu vou só ler os comentários. A Nívia colocou assim: na minha opinião, é se unirem, se respeitar. Claro que tem funções mais específicas para a mulher e outras para o homem. Mas no final, se tiver cumplicidade, dividirem as tarefas ao todo é fundamental. É isso aí, Nívia, é uma questão de entender a necessidade da família. E realmente uma questão de demandar papéis. Não dá para uma pessoa só fazer tudo e assumir tudo junto. Em ambos os lados, né? Nem como homem, nem só para o homem, nem só para a mulher. Isso. Pastor Paulo, rapaz, Pastor Paulo colocou que lá no Rio as mulheres estão batendo nos homens. Isso aí também não dá certo não, hein, mulherada? Não é só no Rio, não. No Brasil inteiro tá assim, no mundo inteiro. Pessoal, as mulheres, a gente cresceu numa cultura em que se falava muito que a mulher tem que cuidar da casa e o homem tem que trabalhar. Isso acaba sendo uma rotina, às vezes, um pouco mais simples, mas não é necessariamente uma realidade. Você tem que viver a realidade de cada um. A gente, em vários momentos, e eu lembro até da minha mãe mesmo falando isso, ela falava assim, olha, era uma realidade possível numa época que só o trabalho do homem dava conta de sustentar a casa e sustentar as necessidades da família, mesmo que às vezes com alguns apertos, alguns apuros, sustentava a casa. Só que a demanda por recurso financeiro cresceu tanto, o consumismo, o capitalismo cresceu tanto, que o homem sozinho muitas vezes não está conseguindo trazer o capital para casa, e aí ele teve a necessidade de que a mulher também trabalhasse fora. Eu brinco muito com a Rafa com isso, né? Algumas mulheres numa fábrica, alguns anos atrás, falaram assim, eu quero liberdade, eu quero fazer tudo que eu quero. E a gente brinca falando, queimou sutiã na fábrica de tecido lá, e hoje a mulher tem direitos iguais aos dos homens. Corretíssimo isso, tem que ter mesmo. A mulher é um ser humano da mesma forma.
Só que aí a gente tem que olhar e ver o que cada um tem de interesse e limitação. Só uma pontuação, né? Correto a mulher lutar por direitos. E principalmente, gente, eu acho que lutar por respeito, né? O respeito é a chave para tudo isso. Agora, é diferente de lutar por uma igualdade física que não existe, né? E uma igualdade emocional. Cada um foi feito com um propósito. E a partir do momento que a gente entende qual é o nosso papel dentro da nossa casa e a gente acessa o nosso propósito em Deus, e aí, como eu falo, eu não tô falando de religião, e sim de uma questão bíblica, a gente realmente consegue ir muito mais longe de uma forma muito mais leve. Um ponto que eu ia falar é que eu vi uma direção falando essa questão, né? O homem é o cabeça. Sobre esse ponto do homem ser o cabeça, eu vi uma palavra, né, uma palestra do Douglas Gonçalves. Para quem não conhece, pode seguir ele, que é muito bom. E ele fala assim que os olhos estão na cabeça. E a partir do momento que os olhos estão na cabeça, cabe ao homem ter a visão, vigiar, entendeu? E quem vigia é quem protege, é quem cuida. Então eu achei assim, essa analogia fantástica sobre o ser cabeça. Em contrapartida, a mulher como corpo, a mulher ela é capaz de edificar. São as mãos que edificam. E para pensar, é o corpo que leva a cabeça para os lugares. Então assim, quando o corpo não vive sem a cabeça não vive sem o corpo. Então não é uma questão de medir quem é maior, quem é menor. Quem é mais importante ou menos importante. Exatamente, não tem uma questão de competição de importância dentro do casamento. O ponto-chave é vocês entenderem que cada um no seu papel, vocês vão conseguir chegar mais longe e conquistar coisas muito maiores. E aí nessa realidade de você entender o papel de cada um e até entender o momento, a gente passou por algumas dificuldades na vida, e eu já mencionei isso em outra live também, que houve tempo no nosso casamento em que a Rafa trabalhava e eu não. Então era a Rafa que estava lá no mercado de trabalho, trazendo salário, trazendo recurso, e eu estava em casa cuidando dos meninos. Como a gente não tinha menino ainda, eu ficava assistindo televisão, né, amor? Jogando PlayStation. Brincadeira, pessoal. A Rafa sabe bem disso, ela observava e a gente cuidava muito bem um do outro nesse momento. Ela estava trabalhando, eu estava em casa, mas não tinha uma vez que ela chegasse em casa que ela precisasse se preocupar com a limpeza da casa, que ela precisasse se preocupar com uma louça suja, com uma comida, com uma roupa lavada. Por quê? Porque eu estava com tempo disponível para isso. Então eu tinha que cuidar dessas atividades. Em contrapartida, quando eu estava trabalhando e ela estava em casa, a gente também definiu bem essas atividades e falou, olha, nesse momento eu passo o dia fora, chego cansado, então você cuida dos afazeres domésticos. Quando os meninos nasceram, até hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade com isso, né? Eles acordam muito de noite, mas como eu viajava muito e trabalhava fora o dia inteiro, ela sempre assumia os plantões noturnos, né, com as crianças. Então assim, criança adoecia, criança ficava enjoada para dormir e tal, ela assumia essa responsabilidade, porque no outro dia, 5h30, 6 horas da manhã, eu estava levantando para ir trabalhar. Então a gente fazia essa divisão. Tinha dia que às vezes ela estava mais cansada ou que ela também não estava tão bem, aí eu assumia também isso. Então assim, não quer dizer que seja obrigatório. O marido trabalha fora, ele nunca vai chegar em casa e lavar uma roupa. Você pode fazer isso. Não quebra sua mão, não te menospreza, não te faz menor ou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, quando você tem esforço para apoiar sua esposa nas atividades que ela está fazendo, seja as atividades do lar, seja um trabalho fora, seja uma tarefa com os filhos, em qualquer atividade que você apoiar ela a fazer, você está fazendo com que ela tenha mais energia para poder te dar atenção depois, poder cuidar de você, poderem conversar juntos, poder assistir um filme junto, passar esse tempo. Isso aí, pessoal. Então, o que acontece? O papel do homem principal, ele está diretamente ligado com provisão e proteção. É amar, é ser responsável. E aí é uma questão que eu queria perguntar para vocês. No seu lar, você já entendeu não estou falando se você já faz ou não. Você já entendeu a necessidade de se assumir responsabilidades?
a gente costuma fazer uma dinâmica quando a gente trata dessa aula em cursos, onde a gente coloca um dos cônjuges, né, assumindo uma série de tarefas. E a gente mostra isso de uma forma que traduz bem o que é o sobrecarregado. Então, você imagina que você não consiga delegar essas tarefas de uma forma que os dois ajudem em casa. E você tem um total ali de 50 tarefas e só um tá fazendo 50 tarefas, isso se torna muito pesado para esse um. Mas se você tem 25 tarefas para cada um, é muito mais possível você ajeitar isso e organizar isso. E aí, dentro da parte de organização, a gente vai aprendendo a dividir essas coisas no dia a dia. Se você tem 25 tarefas dentro do seu lar para serem executadas numa semana, você pode executar 5 tarefas por dia e ainda ter o fim de semana livre. Então, assim, às vezes a gente fica achando que, mas se eu pegar mais tarefa, eu não vou dar conta. Mas como que o outro tem que dar conta? Entendeu? Então, assim, se vocês se organizarem, e meu conselho para vocês hoje é sentem, conversem quais são as prioridades que vocês têm, quais são as necessidades que a sua família precisa, onde cada um, o que está mais fácil para cada um fazer. Às vezes, por exemplo, lá em casa, a maior parte, lá em casa, né, porque a gente está viajando, estamos batendo cabeça aqui ainda, né? Olha, mas essa questão de bater cabeça, isso é tudo muito ajustável, viu? Não precisa se preocupar. Isso é com o tempo, provavelmente você tá falando assim, deve ter, não sei quanto tempo vocês têm de casado, mas tudo é resolvível. Não sei nem se essa palavra existe. Mas tudo tem solução. A partir do momento que você se interessa em buscar a resposta e a solução, isso ajuda muito. E quando a gente fala, olha só como é interessante, o Jonathan colocou aí, estamos batendo cabeça com isso ainda. Quando a gente fala a questão do homem ser o provedor, a gente remete isso muito a buscar recurso, a trabalhar fora, no tempo antigo, aí caçar e trazer a comida e tal, mas não é provedor só disso. Observa, na sua casa, está faltando amor? Você tem que prover amor para sua família. Exatamente. Na sua casa está faltando ânimo, você tem que prover ânimo para sua família. Na sua casa está faltando disposição entre os familiares, você tem que promover essa disposição. Está tendo atrito entre todos, você tem que ser o provedor de paz dentro da sua casa. Então, quando você fala provedor, o homem tem que trazer para sua casa o que está faltando para que ela viva em harmonia. Exatamente, pessoal. E aí, quando você define esses papéis, o que precisa, as necessidades da família, se torna muito mais fácil direcionar quem vai executar cada coisa. E aí, o meu conselho é igual a Ju falou aqui. Se preciso, façam cronogramas. Quanto mais organizada a sua vida melhor o seu estado emocional vai se tornar também. Então, assim, quando o nosso propósito aqui é trazer gerar uma transformação em vocês, não é uma mudança, é uma transformação, porque mudança passa, tá? E quando vocês se transformam, isso fica realmente registrado ali, isso vira uma rotina. E se vocês começarem a trabalhar de pouquinho em pouquinho as áreas emocionais, vocês vão ver que daqui a um pouco isso vai se tornar muito leve. Não significa que vocês não vão ter mais problemas, mas vocês vão conseguir administrá-los de uma forma muito mais fácil, muito mais leve. E aí, uma das dicas que a gente tem para falar com vocês, a gente sempre bate nesse ponto, né, amor? É a comunicação. Às vezes, é mais fácil para o Bruno fazer uma atividade, para mim fazer outra. E aí, lá em casa, por exemplo, a maior parte, como eu ia dizendo antes, né, a maior parte da questão de rotina das crianças sou eu quem cuido. Mas, por exemplo, o Bruno sai do serviço próximo ao horário das crianças saírem da escola. Então, não tem porquê, seria ilógico eu gastar gasolina, tempo de sair de casa e ir na escola, sendo que o Bruno está vindo para casa nesse horário. Então, o Bruno busca as crianças. Agora, se em algum momento o Bruno tem alguma reunião, algum imprevisto que não vai conseguir chegar a tempo, eu vou lá e busco as crianças. Então, tudo é uma questão de companheirismo e comunicação, né, amor? Acima exatamente. de tudo.
E um ponto que eu queria falar pra vocês é aprender a dizer não também. Em alguns momentos você vai precisar falar assim, olha amor, me desculpa, mas não dá mais pra eu assumir isso. Ou então, amor, você precisa assumir esse ponto. Essa atividade não cabe a mim. A gente já passou por isso com questão de carro, né? A gente comentou sobre isso na última live. E gerou maior burburinho, que os meninos começaram a falar de carro e qual era o melhor carro. E aí a gente viu realmente que naquele dia eu precisei falar pro Bruno, que era uma atividade que não cabia a mim. E depois que eu falei, acertou, ficou super tranquilo. Se eu tivesse ficado calada, aquilo ali teria me pesado, me gerado alguns constrangimentos. E a partir do momento em que eu falei com ele, foi simples, ele adaptou na agenda dele e hoje é super tranquilo, né amor? Exatamente. E quando você define os papéis, pessoal, não quer dizer que obrigatoriamente aquele papel é só da pessoa. Como a Rafa comentou agora, existem momentos e existem situações que isso pode acabar trocando, né? E é muito importante, aí aqui eu vou falar direto para os homens, é muito importante você entender as limitações também da sua esposa, tá? O que ela tem de facilidade, dificuldade para fazer, para te atender. Porque quando a gente pega uma esposa que está trabalhando fora, por exemplo, ela passa o dia inteiro nessa rotina de cansaço. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A Rafa hoje ela costuma fazer unha a cada 15 dias. Não é isso, amor? Depois de muito tempo eu fazendo minha própria unha, né? Isso, foram momentos mais difíceis. Mas hoje a Rafa costuma fazer unha a cada 15 dias. Mas na época que ela trabalhava, ela tinha que fazer toda semana. Porque fazia parte também do uniforme dela, da forma de trabalho dela, ela ter a unha feita. Então, assim, para o homem isso é meio bobo, é meio simples e talvez até desnecessário. Mas para a mulher é essencial ela estar apresentada, ela se sentir bem, ela estar animada consigo mesmo. Lembra do que eu falei da provisão do homem? O homem tem que prover a autoestima da mulher, tem que jogar ela para cima, tem que animar a sua esposa, tem que fazer com que ela se sinta bem com ela mesma. Então isso também é parte da provisão do homem, tá? Em outro lado também, a Rafa, quando estava cuidando mais das coisas em casa, ela falava assim, amor, eu faço de tudo. Eu lavo a casa, eu lavo roupa, eu lavo parede, eu lavo o teto. Mas não pede pra eu passar roupa não, que eu detesto passar roupa, acho muito ruim. Vocês vão pensar que eu sou uma patricinha que faz unha toda semana e não passa roupa. Não, ela sempre fez de tudo, mas a única coisa que ela pedia era pra ela não passar roupa. Então a gente sempre procurou um caminho para poder ter uma pessoa ajudando passando roupa, ou eu passando roupa. Porque acreditem, eu passo roupa melhor do que ela. Ou comprar roupa que não precisa passar, também é uma ótima dica. Ajuda também a gente, tá? Pessoal, e aí a gente, assim, a gente quer realmente trazer esse conteúdo para vocês dessa forma leve e a gente quer saber o que vocês estão achando também. Então, continuem comentando aqui, vai passando pro pessoal ali. Ó, lá vem o Whitney me chamou de burguesinha, ele me viu indo fazer unha toda semana. Mas era trabalho, né, amigo? E outro ponto que eu acho que é importante, porque dentro do relacionamento a gente precisa entender o que é o que eu falo direto, né? É ter empatia e entender que a gente não pode ser egoísta. Às vezes, em algum momento, a minha tarefa, a tarefa do Bruno não vai ser feita porque ele está com algum problema. E nesse momento, eu entender a necessidade dele e conseguir trazer para mim essa atividade por um período. E ele também ser empático de perceber a hora que ele realmente tô bem agora, devolve aqui, não deixar para lá, né? Porque nesse dia eu pegar uma atividade dele para eu fazer, eu não posso deixar que isso se torne uma rotina e depois fica tudo para mim. Então, assim, essa divisão de papéis, ela está muito ligada à sua parceria, à sua unidade. Não é simplesmente quem vai lavar a louça e quem vai limpar a casa, né, amor? Tem muito mais coisa na rotina do dia, né? A tia Glaucia colocou assim, eu sou dessas, compro roupa que não precisa passar. Melhor coisa do mundo é malha simples, que você lavou, vestiu, tá tudo certo. Todo homem quer ter um avião, mas esquece que manter avião custa caro. Oh, meu Deus, tá vendo como meu sogro é sábio, gente? Olha só, esse homem é muito sábio.
Escuta seu pai, que filho obediente é filho abençoado, entendeu? Eu tenho escutado, não tenho não? Tenho cuidado de você. Vai, espero sim, eu continuo assim. Então, pessoal, como que vocês lidam com isso? Vocês já conseguiram fazer essa gestão de tarefas e de necessidades? Isso é muito importante. Como o Bruno disse, não é só uma questão de necessidades financeiras ou físicas. Às vezes a necessidade é algo emocional. A gente passou por isso na pandemia, né, amor? Foi. Na pandemia, gente, eu saía para trabalhar de manhã, almoçava em casa, voltava no final do dia. E aí eu voltava cansado e queria estar em casa. Queria deitar em casa e falar assim, olha, eu tô cansado, eu quero dormir. A pandemia estava caótica, todo dia você tinha uma mudança de decreto, tinha uma mudança de norma, aumentava os casos, não sabia como cuidar. Então, assim, dentro do trabalho estava extremamente estressante. Alguém pegou Covid, tem que fazer teste? Alguém pega Covid, a equipe inteira sai fazendo teste, sai fazendo higienização de espaço e não sei o que. Então, assim, isso era muito complicado e era muito estressante, consumia muito da nossa energia. Aí, quando a gente olhava, chegava em casa, eu olhava para a Rafa e falava assim, quero descansar. Aí ela olhava para mim e falava, olha, eu passei o dia com 2 meninos dentro de um apartamento, que não tinha nem varanda, passei o dia inteiro com 2 meninos dentro de um apartamento, já gastei energia com eles correndo pela casa, fazendo gincana debaixo da mesa da sala, virando o sofá de cabeça para baixo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu preciso de um tempo, eu preciso de um ar fresco. Para vocês terem ideia, eu pegava ela e os meninos, colocava dentro do carro, porque estava tudo isolado, a gente botava dentro do carro, andava na cidade dentro do carro com os vidros fechados, com os meninos procurando Pokémon para jogar, e aí a gente voltava para casa. Era um momento de distração, eu estava muito cansado, mas a minha família precisava sair de dentro da casa, de dentro do apartamento, por 15 minutos que fosse e voltasse. Então eu tinha que fazer isso com eles. E isso se trata de enxergar a necessidade emocional do outro. Claro que não era todo dia que a gente fazia isso, mas eu também tinha que entender a necessidade que o Bruno tinha de trabalhar e realmente, assim, naquele momento ele não tinha como parar. Aquela história do fique em casa. Lá em casa não funcionava, porque se ele ficasse em casa, iria atrapalhar muita gente, ele iria ter deixado de ajudar muita coisa, né? E trabalhar muita coisa que foi feita, graças a Deus. Então, assim, nossa proposta era ser uma live rápida, né, amor? A gente sempre se empolga um pouquinho. Se deixar, a gente fala mais do que precisa. Mas a gente quer convidar você a estudar o seu relacionamento, avaliar o seu relacionamento, ver a necessidade do seu cônjuge. E, como disse a Ju aí em cima, se preciso, traz mesmo um cronograma de atividades, de necessidades. Às vezes sua necessidade é ficar um pouco só, tirar um momento para você ler um livro, ou às vezes a necessidade do casal não é só financeira, é gestão de tempo. Sei lá, desestressar um pouquinho, vai assistir uma série com seu cônjuge, ou sai um pouquinho. Essa semana a gente está tendo a oportunidade, né, teve uns dias aqui sem as crianças, a partir de amanhã o Bruno já está em congresso, mas assim, a gente realmente conseguiu tirar uns dias para estar só a gente e foi maravilhoso. E quanto que isso edifica a gente enquanto casal? Desfrutar mesmo um do outro, porque uma hora os filhos vão casar e vão embora, e se a gente não tiver tomado cuidado com isso aqui, não vai existir mais um casal quando eles forem embora. A gente já mencionou isso também em alguns momentos, né? Será que sozinhos vocês vão continuar casados? Né? Será que quando os filhos saírem de casa vocês vão continuar juntos? Vocês vão saber o que fazer quando não tiver criança dentro de casa? Isso. Né? Ou isso vai virar um conflito? A gente vê casais até recém-casados, sem filhos e tudo, tendo dificuldade de um ficar com o outro dentro de casa, tendo dificuldade de virar e falar assim, amanhã é feriado, vamos passar o dia juntos. Eles não conseguem passar. Então, valorizem a pessoa que está do seu lado. Apoia ela para crescer, para se desenvolver, ajuda ela no que falta a ela, seja o provedor da sua esposa, tá? Venha trazer provisão para ela no que faltar, não é só recurso financeiro. E mulheres, sejam a edificadora do seu lar. Nós mulheres temos assim o dom natural da multiplicação.
A gente tem o dom de pegar um pouco de comida e fazer um banquete. A gente tem o dom de pegar uma semente chamada esperma e do nosso corpo ali, a gente, né, através de Deus, obviamente, mas sai, como se diz, o Bruno depositou um esperma, saiu um Arthur, né? Depois sai um Mateus. Então, assim, a mulher, ela tem o dom de multiplicar. Não perca esse dom, mulher. Não perca essa essência que nós trazemos no nosso DNA. Isso foi Deus quem fez. E se o construtor nos fez assim, o que a gente quer mudar? Sabe? Então, essa essência é de transformar, de administrar o seu lar. E administrar quer dizer, muitas vezes, chegar no seu cônjuge e falar assim, olha, eu preciso que isso seja feito assim, assim, assado. Não como mandar nele, eles brincam que é a mulher que manda, né? Mas é uma questão de explanar as necessidades do casal e trazer isso à tona de uma forma que vocês consigam ter crescimento, prosperar, como eu disse para vocês antes. Porque muita gente acha que transformação acontece assim, ó. E eu costumo dizer que o segredo dos casais felizes são os casais que resistem ao tempo, aos problemas, às dificuldades. Não existe um casal feliz que seja feliz todos os dias, todo o tempo e que não tenha passado nenhum desafio, né? Com certeza. E essa questão de você superar a dificuldade é o que vai fazer vocês mais casal, é o que vai fazer vocês mais forte, é o que vai fazer vocês mais juntos. Então, gente, se esforcem para superar o momento de dificuldade. Tem uma frase que eu gostei muito de ter ouvido uma vez, que foi assim: até hoje eu sobrevivi a todos os piores dias da minha vida. Então, pessoal, sinceramente, vocês podem saber que um momento difícil é um momento. Você tem duas opções: ou você supera ele e aprende, ou você abandona ele e na próxima vez que você encontrar esse momento difícil de novo, você não vai ter força para superar. Vou dar uma pausa aqui para ler os comentários. O Samu deu: oi, casal, Deus abençoe. Deus abençoe, Samu, seja bem-vindo. A Bia Gomes, conhece isso aqui? Essa é a sua sogra, a sogra que você pediu a Deus. Vocês são tops, tiveram bons professores, tivemos excelentes professores. Um dos maiores legados que você pode deixar é dar uma boa escola de criação para os seus filhos. E graças a Deus, se a gente hoje está aqui, é porque a gente, até me emociono falar, é porque a gente teve uma excelente escola. Nós tivemos pais que lutaram por nós, pais que não desistiram e pais que realmente ensinaram e transbordaram na vida de muitas pessoas. E se a gente está aqui, sogra e sogro, é por causa de vocês, é por causa da dona Raquel, do Dr. Josivaldo, que realmente fizeram de tudo para formar o nosso caráter. E para você que está ouvindo, meu conselho para você é: seja essa família, seja esse casal que administra o seu lar de forma a deixar um legado, para que a família não seja uma opção, e sim que a família seja o maior bem dele. A gente teve aqui outros comentários. Fico muito feliz em ver o crescimento de vocês. Ah, tia Gilza, a gente também, viu? Muita saudade de vocês aí. Nívia, frase para refletir. Obrigada, minha amiga, pela presença em todas as lives. Vocês são top. Você que é madrinha, a tia Ruth também é uma pessoa assim que ensina a gente constantemente, muito, né? Uma pessoa que já viveu desafios assim inexplicáveis. E hoje ela tem dona de um testemunho, de uma história de vitória maravilhosa e que ainda vai ter muito testemunho para contar. Pode falar abertamente que o Bruno é o camisolão. Que é camisolão? É que a mulher manda, né? A mulher que manda em tudo. Então, assim, lá em casa não tem jeito. Ela que manda mesmo, eu obedeço, vou tranquilo, sem problema nenhum. Eu prefiro obedecer do que perder os cabelos, entendeu? Ah, tá. Olha, gente, lá em casa tem um segredo. Ele fala que eu mando, mas no final o que é importante é ele que bate o martelo. Mas eu deixo ele bater o martelo porque o que acontece? O homem é realmente o sacerdote, mas também é dele a responsabilidade. Então tem coisa que é melhor deixar quieto, entendeu? E aí eu só brigo eu só luto as lutas que me interessam. Aquilo que não interessa, deixa pra lá, vamos ser felizes, é melhor ter paz que ter razão e tá tudo certo. E isso é uma verdade pra todo mundo, tá, gente? Aprendam a lutar as lutas que vocês acham realmente importantes.
Não fiquem travando batalhas para coisas que são supérfluas, que são bobas. Vou dar um exemplo também muito simples lá em casa. Eu sempre fui muito metódico em arrumar minhas coisas, né, amor? A Rafa sabe disso. E eu tinha um padrão para dobrar e guardar as minhas cuecas. Sim, gente, eu tinha um padrão em cores, em degradê. Tinha um amigo que me perturbava demais por causa disso também. É porque ele tinha tempo solto, gente. Depois de casado, eu descobri que não dá tempo de ficar fazendo isso constantemente. E descobri que a Rafa não tem a mesma paciência nem a mesma habilidade. Então eu arrumei uma solução. Só comprei cueca preta. Pronto, tá resolvido. Ele arrumava as cuecas em degradê de cores. Então, das mais claras para as mais escuras. Gente, agora é tudo preto, tá fácil, não tem B.O. Aí já não dá mais atrito, entendeu? Isso é sabedoria, gente. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que ver o jeito fácil de levar, o jeito fácil de evitar conflitos e o jeito fácil de crescer em casal. Ó, o pastor colocou muito bom essas coisas de lutar as lutas que são importantes. Eu entro em todas as guerras. Não, pastor, mas não. Tem guerra que sempre sai perdendo. Não, quando entra em guerra, sempre vai sair perdendo. Sempre alguém perde alguma coisa. Nunca vai ter uma batalha, por mais que você saiba. Degradê de couro, pastor. Por mais que você saiba exatamente onde você está entrando, você sempre vai perder alguma batalha. Então, batalhas, elas precisam, assim, ser evitadas o máximo possível. Então, assim, você nunca vai entrar numa guerra sem perder um soldado. Então, só entra na guerra necessária, é a melhor coisa. Era doido... Ah, a tia Gilza colocou que muito... Ah, saudades também. A gente também te ama, tia Gilza. E era doido por organização. A Rafa bagunceira, verdade. E aí foi uma questão de adaptação. A gente realmente colocou as prioridades que eram para ele e o que era para mim. E acreditem, eu melhorei muito na minha bagunça. Ainda sou um pouquinho bagunceira, mas melhorei bastante. E realmente esse era o conteúdo que a gente tinha para trazer para vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Conta pra gente aqui. E o que vocês estão achando? Olha, a gente está preparando material exclusivo para trazer assim um conteúdo completo que a gente vai trazer para vocês, e eu acho que vai ser de muita utilidade. Em breve a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Estou estudando muito, aprendendo muito, porque eu achava que tudo era muito fácil, não é tão assim. Mas vai ser bem bacana, eu acho que vocês vão gostar. Quando a gente tiver mais informação, a gente vem trazer para vocês. E a gente não esqueceu da live das sogras, tá? A gente vai fazer elas. Deixa a gente só organizar isso. Ó, pastor Lucas, deixa o Bruno falar. Ah, pastor, eu falo mais mesmo, o povo já acostumou. Ai. Pessoal, obrigado por todos vocês que estão aqui com a gente. Todos que estão conversando com a gente no privado também. A gente tem trocado algumas experiências muito legais. Esses dias eu fiquei até quase 1h da manhã conversando com uma pessoa, trocando algumas ideias, entendendo um pouco dos problemas. A gente tá aqui para isso, para aprender e para tentar auxiliar todo mundo aí a ter um casamento mais feliz. Chega de possibilidade de terminar casamento. A gente tá aqui para fazer esse negócio ser eterno, né? Isso aí. Ó, o pessoal tá elogiando as lives. Obrigada, pessoal. A live das sogras foi um pedido do pessoal aqui, mas a gente vai colocar isso de uma forma bem dinâmica. A gente vai trazer as duas sogras aqui pra ver como é que vai fazer isso. Mas eu vou fazer cada as duas lá em Brasília, a gente em Minas, que é pra não dar B.O. Vai ser cada sogra num covil, entendeu? A gente vai deixar elas separadas. E a gente... Ju, as lives são sempre feitas aqui no meu perfil. Até por uma questão de organização de tempo, eu consigo ter mais um tempo um pouco maior para responder vocês no privado, o que precisar. Então a gente está fazendo essa gestão aqui na minha página, e a página do Bruno fica com um perfil mais profissional para as coisas realmente do Cicobi, do trabalho dele. O que mais? Ixi, já, ó, pastor... Vamos ter que fazer oração pro pastor Lucas, ele tá querendo entrar em guerra, matar. Pastor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Na volta de Cristo não vai ter sogra não, pastor. Eu sei que a lei fala que não existe aí sogra, mas no céu não vai ter não. Porque lá vai ser um mundo perfeito pra gente, né?
E o mundo perfeito que Deus criou para o homem foi o Jardim do Éden. Lá não tinha sogra. Não, mas vai ter sogra, que eu vou ser sogra. Eu vou estar lá. Gente, então, meu muito obrigada. Esperamos vocês nas próximas lives. Quinta-feira tem mais, tá? Quinta-feira a gente vai trazer um assunto muito legal. A gente vai falar sobre as formas de amar. Não sei se você sabe, mas existem 5 tipos de linguagens de amor. E esse assunto é muito bacana. Vocês vão gostar demais. Já marca aí na agenda de vocês e convida mais um para ver com vocês. Um beijão para vocês e até quinta-feira, às 7 horas. Quinta-feira a gente se vê, pessoal. E aproveitem, a dos 5 linguagens de amor é muito importante. A gente vai deixar o livro para vocês lerem também. Fiquem com Deus. Tchau. Quinta, 7 horas.